Irmãos e irmãs, amigos que nesta manhã estão em conexão, e você que me ouvirá posteriormente, Deus abençoe a todos com as ricas bênçãos de Deus. Deus não está com as suas mãos encolhidas, os seus braços estão estendidos a todos. Basta nós nos achegarmos a Deus com a humildade de coração, humildade de espírito, e nos humilharmos perante Deus, e Ele nos abençoará, reconhecendo que não somos nada. Deus é o Todo-Poderoso e está disposto a nos ajudar em tudo aquilo que necessitamos. Em Isaías capítulo 64, o versículo 6, nos mostra aqui uma grande lição de Deus para nós. Ele diz, o Espírito Santo através do profeta Isaías, no versículo 6 do capítulo 64 de Isaías: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Observa que a palavra de Deus está nos mostrando que toda a justiça do homem é como trapos da imundícia. Ele está dizendo a nossa justiça. Já pensou nisto? Ele não falou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Ele disse todas as nossas justiças. Para Deus é como trapos da imundícia. Como alguém pode dizer a sua santidade própria? Nós não temos santidade própria. Por quê? Porque nós como seres humanos, já nascemos com a natureza do pecado. Somos pecadores por natureza. Independentemente da forma que você nasça, você pode nascer no santo matrimônio, no casamento verdadeiro, procedido pela palavra de Deus. Mas o nosso nascimento é um nascimento que não foi pela vontade perfeita de Deus. A via do sexo não foi a vontade perfeita de Deus. Foi uma vontade permissiva. Por isso esse nosso primeiro nascimento, ele está condenado à morte, condenado ao inferno. Mas se nós arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos a Deus, Deus nos dará a vida eterna. Porque Deus não te condena por ser um pecador. Ele te condena por não aceitar o sacrifício do Calvário. Você não se arrepender dos seus pecados. Porque Jesus Cristo deixou claro para nós, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, ele disse: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Se você está identificado nesta escritura de São João, capítulo 5, verso 24, você está salvo em Cristo Jesus,
você está salvo. No Evangelho também de João, capítulo 3, Jesus Cristo deixou um grande ensinamento, um dos maiores ensinamentos do novo nascimento para todos nós. Ele disse, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus significa entender o reino de Deus, entender as coisas espirituais. Porque quem nunca nasceu de novo, ainda é cego espiritualmente. Porque é o novo nascimento que nos abre o nosso entendimento, é o que nos esclarece as coisas espirituais. Somente através do novo nascimento você poderá ter compreensão, entendimento nas coisas espirituais. Tem uma parte nas Escrituras que diz, há uma geração que se considera pura aos seus próprios olhos e nunca foi purificada das suas imundícias. A Bíblia diz isso, e é essa geração que nós estamos vivendo. Uma geração muito religiosa e confiando em sua própria religião, eles têm uma falsa sensação que estão salvos. Mas a sua religião, seja ela tão boa quanto for, ela nunca te salvará. Porque a nossa salvação só depende da obra do Calvário, não depende propriamente de nós mesmos. Porque você não pode fazer nada para ser salvo. A única coisa que nós podemos fazer é crer, receber a palavra de Deus, arrepender dos seus pecados, ser batizado no verdadeiro batismo apostólico cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo, e viver uma vida separada de todo pecado, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que quebra a palavra. É necessário que você viva uma vida separada. Deus não é um Deus misturador, diz o profeta de Deus. Deus sempre foi separador. A Bíblia fala que Deus separou o nosso pai Abraão. Ele nos chama para uma total separação de toda a incredulidade. Você, meu irmão, que é leitor da mensagem do profeta de Deus, pega aquela mensagem, Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. Porque é a natureza de Deus. Essa é a verdadeira natureza de Deus, ser um separador. Ele quer que os seus filhos vivam totalmente para Ele, separado da incredulidade, da vida pecaminosa. Não é propriamente você se separar do pecador, porque o apóstolo Paulo diz que se nós fôssemos separar do mundo, seria necessário sair daqui, seria necessário nós sair da terra, mas é separar do pecado. Agora, desde que aquele pecador não te comprometa com os seus pecados, a gente temos
Todo cristão, ele tem uma linha de divisória até onde ele possa ir. Deus estabeleceu um terreno para todos nós. Porque se nós atravessarmos esta linha da divisória entre o juízo e a misericórdia, não há mais volta. Por isso devemos estar atentos a estas verdades. Desde o princípio, lá no livro de Gênesis, quando Deus começou a criação da terra, quando ele criou a luz, a Bíblia diz que ele fez separação da luz das trevas. Ele separou. Ele separou o nosso pai Abraão dos seus parentes incrédulos. Quantos hoje chamados cristãos ainda estão misturados com parentes incrédulos e sendo participantes dos seus pecados? E enquanto nós sermos participantes de pecados, de vidas pecaminosas, nós não seremos abençoados. Porque enquanto Abraão estava misturado com seus parentes, Deus não o abençoou. Quando Deus disse ali em Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra e da sua parentela. Deus mandou sair. E vá para um lugar. Ele saiu dali pela fé, sem saber para onde ia. Simplesmente foi pela fé, porque a fé não é aquilo que nós vemos. A fé não é algo que você medita mentalmente falando, mas a fé é algo que você não vê. E ele não desobedeceu a Deus totalmente. Ele ainda levou o seu sobrinho Ló. Seu pai foi junto com ele e Deus teve que tirar a vida de seu pai. E depois, mais adiante, houve aquele problema entre os pastores de Ló e de Abraão. Houve contenda entre eles. E Abraão, então, tomou uma decisão com Ló e disse: nós somos irmãos, não podemos contender. Escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E ali houve a total separação. Então, ele ainda deu a Ló o primeiro o direito de escolha, né? E Ló olhou para o lado de Sodoma, as campinas de Sodoma, e foi para Sodoma. Então, de ali em diante, Deus começou a abençoar a Abraão. E nós, da mesma maneira, enquanto não houver uma total separação das coisas que são contrárias à palavra de Deus, jamais nós seremos abençoados, bem-sucedidos na nossa carreira cristã. Podemos ser bem-sucedidos financeiramente, sermos muito prósperos financeiramente, mas isto não é o primeiro lugar. Que adianta nós prosperarmos na vida financeira e sofremos um retrocesso espiritual? É o que tem acontecido nos dias que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 4, também fala sobre a exortação à santidade e ao amor fraternal. Porque, primeiro, se necessita uma vida de santidade. E Deus nos disse: sede santos, porque eu sou santo.
Agora, Ele está querendo, Deus deseja que nós sejamos participantes da santidade divina. Agora, isso só pode ser feito pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo, diz o profeta, é como o cloro de Deus, que elimina, aniquila todo o pecado. Lá no Antigo Pacto, no Velho Testamento, o sangue de animais cobria apenas o pecado, não tinha poder para tirar o pecado. O Antigo Pacto, o pecador ia lá sacrificar, fazer o seu culto a Deus, adoração, confessando os seus pecados diante do sacerdote, ali no altar, com o seu cordeiro na mão, e o sacerdote mandava ele colocar suas mãos sobre a cabeça daquele cordeirinho, e o sacerdote cortava a garganta do cordeiro, e o pecador com as suas mãos sobre o cordeiro, ali arrependido dos seus pecados. E o inocente morria no lugar do pecador, do culpado. Mas aquele era sangue de animal e não podia tirar o pecado. Os desejos do pecaminoso, do pecador, continuava nele. Aquele pecador voltava para a sua casa desejando pecar novamente. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele cobre todos os nossos pecados e tira todos os nossos desejos pecaminosos. O sangue de Deus tem poder para tirar dos nossos corações todos os desejos pecaminosos. É aí que nós vivemos, irmão, uma vida de santidade. Quando passamos pelo processo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo, a Bíblia fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele padeceu fora da porta para santificar um povo pelo seu próprio sangue. Este sacrifício do Calvário até hoje tem o mesmo poder. O sacrifício do Calvário não está ultrapassado. Pelo contrário, cada ano que passa, mais poder ele tem. Para aqueles que crêem, para aqueles que recebem, para aqueles que buscam em oração, em clamor, em humildade, e busca o Espírito Santo, porque nós temos que buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é essencial na nossa vida cristã. Porque mesmo nós vivendo uma vida separada de todos os pecados, nesse trânsito cheio do Espírito Santo, porque a santificação limpa, varre toda a sujeira, limpa, purifica todos os nossos seres. Mas a casa apenas justificada e santificada, ela está vazia, está correndo perigo. Precisa do preenchimento do Espírito Santo. Precisa pedir a Deus, clamar a Deus a todos os momentos: Senhor, me encha do Espírito Santo, dê-me mais do teu Espírito, para que assim você possa estar guardado, selado com o selo de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4: finalmente, irmãos, vos rogamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai,
para que abundeis cada vez mais. É necessário. Deus está nos ensinando como nós devemos andar e agradar a Deus. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque vós bem sabeis, aqueles que já foram ensinados, sabe como deve agradar a Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Observa que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Prostituição, seja ela qual for, se é prostituição, devemos nos separar, principalmente da prostituição espiritual. O adultério espiritual é um dos piores adultérios que possa existir. É alguém adulterar a verdade de Deus, adulterar a palavra. Isso significa adultério espiritual. Quando alguém adultera espiritualmente a palavra, ele está morto, ele está morta. Tudo aquilo que é prostituição, seja ela física ou espiritual, temos que viver uma vida totalmente separada de todas estas coisas que são abomináveis a Deus. Por isso, em Hebreus capítulo 12, ali fala sobre a correção. E eu estava meditando nesse capítulo 12 de Hebreus, qual é o propósito de Deus corrigir, de Deus nos açoitar. Deus tem um propósito nisto, de nós sermos corrigidos, açoitados por Deus. Para que Deus faz isso? É para nós sermos participantes de sua santidade. Observe alguns versículos do capítulo 12 de aos Hebreus. O capítulo 5, o versículo 5 diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor. Quem despreza a correção do Senhor sofrerá o dano. E não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Observe que o Senhor, Deus, ele só corrige o que ele ama. Se você é um filho de Deus, com certeza será corrigido, como eu serei corrigido, como tenho sido corrigido muitas das vezes, por Deus, de uma maneira ou de outra. Deus nos corrige, Deus nos açoita, porque Deus nos ama, porque o amor é corretivo. A Bíblia diz que eu corrijo e açoito a todos quanto eu amo. Em Apocalipse capítulo 3, verso 19, o Senhor corrige e açoita a todos quanto ama. Então sinta-se feliz quando Deus te corrige, quando Deus te açoita, porque quando nós desobedecemos a Deus, a correção é certa. Deus é um Deus justo, Ele é um Deus de amor. Nós cansamos de ouvir isto. Todo o sistema denominacional, todo pregador prega que Deus é amor, e o mundo
As igrejas estão cansadas de ouvir isto, que Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus é amor, mas Ele não é só amor. Deus é um Deus justo também, Ele é um Deus de justiça. Aí, se nós suportamos a correção, Deus vos trata como filho. Se somos filhos de Deus, nós suportaremos a correção. Porque filho há a quem o pai não corrija? Porque Deus é o verdadeiro pai. E o verdadeiro pai, ele quer o bem de seus filhos. Deus não deixa nós viver de qualquer maneira, sem passar por uma punição. Observa que Davi era um homem de Deus, um filho de Deus, mas quando ele desobedeceu a Deus, Deus o corrigiu. Deus muitas das vezes permite até o diabo nos açoitar. O profeta de Deus diz que quando nós desobedecemos a Deus, Deus permite o diabo colocar até uma enfermidade em nós para que aquilo sirva de chicote para nós voltarmos para Deus. Porque Deus não corrige bastardo. Você pode observar que filhos bastardos, ele não tem correção para ele. Momentaneamente não. Filhos do diabo, eles fazem o que fazem, vivem de qualquer maneira e não tem correção. Porque Deus só corrige seus filhos. Mas chegará um dia que os filhos do diabo sofrerá a condenação de Deus sobre aqueles que viveram uma vida pisoteando a palavra de Deus. Mas Deus tem mostrado o seu cuidado para conosco. Por isso que Deus nos enviou uma mensagem profética para nos trazer de volta a palavra original. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir o teu entendimento e você ser mais e mais revelado na palavra de Deus. Que a graça do Senhor possa ser abundante em seus corações. Vamos orar e agradecer a Deus por esta manhã, porque a cada manhã que Deus nos concede com vida é uma oportunidade que Deus nos está dando para nós acertar nossas vidas com Deus e viver uma vida que agrada a Deus. Todos nós precisamos de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então oremos e agradecemos a Deus. Amado e eterno Deus, agradeço a Ti por esta manhã, por este dia, por mais uma noite, Senhor, que o Senhor me concedeu. E também, ó Deus, agradeço, Pai Celestial, pela vida, pelas ricas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, os ouvintes sejam abençoados, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a cada um deles, Senhor. Que o Senhor dê a eles força, coragem e ânimo para prosseguir na sua palavra. Ó grande Deus, o Senhor conhecedor de cada necessidade. A distância para o Senhor não significa nada, porque o Senhor enche os céus e a terra. Alcança, Senhor Deus, a cada necessitado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te rogo, Pai, que a Tua palavra, Pai Celestial, possa curá-lo, fortalecê-los, agraciá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.